Animais extintos no Brasil. O Brasil é visto como um dos países mais plurais em biodiversidade. Porém, nem por isso os animais têm se mantido preservados em seu cenário, tendo em vista que em muitas regiões esses bichos podem ser extintos em pouquíssimas décadas. Quais animais brasileiros já foram extintos? Cerca de 20% das espécies de animais e de plantas estão ameaçadas de extinção no Brasil, segundo uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em novembro de 2020. Diferentes motivos explicam esses dados: a caça descontrolada, a destruição do habitat dos animais, queimadas e poluição, apenas para citar alguns deles. No entanto, infelizmente já sabemos que há diversos animais extintos no Brasil, alguns até recentemente. Há uma diferença entre animais extintos e animais ameaçados de extinção. Os animais extintos são os que já deixaram de existir, tanto na natureza quanto nos cativeiros, enquanto os animais em ameaça de extinção são os que estão em alerta de serem eliminados do planeta, o que quer dizer que também podem ser extintos. Rato de Noronha. É uma espécie de roedor extinto endêmico da ilha de Fernando de Noronha, Brasil. É conhecido somente de material fóssil do Quaternário. O rato de Noronha, Noronhomes vespuccii, extinto ainda durante a colonização do Brasil, é um mamífero que existiu no arquipélago de Fernando de Noronha e desapareceu ainda na época dos primeiros colonizadores. A sua existência só foi conhecida por meio do estudo dos fósseis. Uma das explicações para o desaparecimento foi a introdução de uma outra espécie de rato, Ratus ratus, nativa da Ásia, trazida pelos colonizadores em suas embarcações. Esse rato trouxe ainda algumas doenças para o nosso país, como a peste bubônica. Wikipédia Biológica Girdocon. Perereca verde de fímbria, Frinomedusa fimbriata. A espécie habitava a região do Alto da Serra em Paranapiaçaba, distrito do município de Santo André, SP, em regiões com mais de 1.000 metros de altura. Foi vista pela última vez em 1923 e não há uma explicação definida para sua extinção. Não há registros fotográficos da perereca verde de fímbria. A perereca verde de fímbria, Frinomedusa fimbriata, era uma espécie de anfíbio da família Ilidae, que ocorria na Serra de Paranapiaçaba, em São Paulo. Ela foi descrita em 1923 a partir de um único exemplar, depois disso nunca mais foi avistada e as razões da extinção não são conhecidas. Essa espécie era endêmica da região, ou seja, só existia lá. Ela tinha uma coloração verde claro com manchas escuras e uma faixa branca na parte posterior do corpo. Ela se alimentava de insetos e pequenos vertebrados. Ela vivia em árvores ou arbustos altos, perto de córregos e riachos. Infelizmente, essa espécie foi extinta por causa da destruição do seu habitat, da caça ilegal e do uso de agrotóxicos. É uma pena que um animal tão bonito e raro tenha desaparecido da natureza. Maçarico esquimó, Numenius borealis, regionalmente extinta. O pássaro, que chegava a medir até 34 centímetros, não é visto desde 1963 e desde 1994 estava na lista como possivelmente extinto. Habitava regiões do sul do Brasil, mas sua rota de migração incluía Canadá, Caribe, Chile e Uruguai. Esta ave marinha de tamanho médio está criticamente ameaçada ou extinta. É uma das 8 espécies de maçaricos e está classificada no gênero Numenius. Era uma das aves marinhas mais numerosas na tundra ártica de oeste do Canadá e Alasca, com cerca de 2 milhões de aves mortas por ano no final do século XIX. Depois de não ser visto por mais de 30 anos, o maçarico agora é considerado extinto. A ave tinha cerca de 30 centímetros de comprimento e alimentava-se principalmente de bagas. Limpa-folha do Nordeste, nome científico, Philidor novaesi, era uma espécie de ave da família Furnariidae, endêmica do Brasil, onde podia ser encontrada nos estados de Alagoas e Pernambuco. Era ameaçada de extinção pela fragmentação e destruição do habitat, sendo considerada em perigo crítico pela IUCN. O último registro da espécie foi feito em 2011, e alguns autores consideram-na extinta desde 2018. A espécie era endêmica das florestas do interior de Pernambuco nos estados de Alagoas e Pernambuco, no nordeste do Brasil. Apenas 2 localidades de ocorrência são conhecidas, a primeira no município de Murici, Alagoas,
onde a espécie foi descoberta em 1979, e a segunda na Serra do Urubu, município de Jaqueira, Pernambuco, onde a espécie foi descoberta em 2003 na reserva privada de Frei Caneca e áreas adjacentes. O tubarão-dente de agulha, Carcharinus isodon, é distribuído desde a costa dos Estados Unidos até o Uruguai, mas é considerado um dos animais extintos no Brasil, já que o último exemplar foi visto há mais de 40 anos e provavelmente também desapareceu de todo o Atlântico Sul. Ele vive em grandes cardumes e é um animal vivíparo. Nos Estados Unidos, onde ainda pode ser encontrado, a pesca descontrolada gera centenas, quando não milhares de mortes todos os anos. Globalmente é uma espécie classificada como quase ameaçada de extinção pela IUCN. A arara azul pequena, nome científico, Anodorhynchus glaucus, é uma espécie de arara da família Psittacidae. Era encontrada nas bacias dos rios Paraná, Uruguai e Paraguai, no noroeste da Argentina, sul do Paraguai, leste da Bolívia, nordeste do Uruguai e na região sul do Brasil. Também é conhecida pelos nomes vernáculos de arara azul claro, arara celeste, arara preta, araraúna e araúna. Está oficialmente extinta no Brasil por não ser avistada na natureza há mais de 80 anos e não existirem exemplares em cativeiro. A IUCN justifica a manutenção da espécie como criticamente ameaçada com base em indícios não confirmados da existência de alguns indivíduos sobreviventes. Ave ornamental que voava livremente por uma vasta região, mas que sofreu forte impacto da presença humana. Foi caçada, perdeu parte de sua floresta e também parte das árvores que lhe davam alimento. Essa é a triste história da arara azul pequena. Rato-candango. Esta espécie foi descoberta durante a construção de Brasília. Na época, 8 exemplares foram encontrados e chamaram a atenção de quem trabalhava no canteiro de obras da que seria a nova capital brasileira. Os ratos possuíam uma pelagem castanho-alaranjada, listras pretas e uma cauda bem diferente dos ratos que todos conhecem, além de muito grossa e curta, era revestida de pelos. Os machos adultos tinham 14 centímetros, com a cauda medindo 9,6 centímetros. Os indivíduos foram encaminhados para análise e, assim, descobriu-se que se tratava de uma nova espécie e de gênero. Para homenagear o então presidente Juscelino Kubitschek, responsável pela construção da capital, o ratinho recebeu o nome científico de Juscelinomes candango, mas popularmente ficou conhecido como rato do presidente ou rato candango. Eram chamados de candangos os trabalhadores que ajudaram na construção de Brasília. A espécie só foi vista nos primeiros meses de 1960 e muitos anos depois, foi considerado um animal extinto no Brasil e também globalmente pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN. Acredita-se que a ocupação do Planalto Central tenha sido a responsável por sua extinção. Caburé de Pernambuco era uma coruja endêmica do litoral de Pernambuco. O forte desmatamento e a degradação ambiental foram um golpe duro para as populações remanescentes da espécie que provavelmente está extinta. Você conhece o caburé de Pernambuco? Eles são animais extraordinários, donos de um comportamento peculiar e apesar do pequeno tamanho, são aves caçadoras e excelentes predadores. Infelizmente, os decorrentes desmatamentos afetaram drasticamente a população de caburés de Pernambuco, e eles não são vistos há muito tempo. Estima-se até que seja uma ave extinta. O caburé do Pernambuco é uma das corujas mais enigmáticas do mundo. É endêmica do Nordeste do Brasil, restrita aos últimos remanescentes florestais do estado do Pernambuco. Devido à ausência de registros, atualmente é considerada como provavelmente extinta da natureza. Caburé de Pernambuco, um canto calado para sempre. A maior ameaça, humanos. A perda de habitat, provocada principalmente pela expansão do homem à medida que utilizamos terras para habitação, agricultura e comércio, é a maior ameaça enfrentada pela maioria das espécies de animais, seguida da caça e da pesca. Ainda que o habitat não esteja totalmente perdido, ele pode estar tão alterado que os animais não conseguem se adaptar. Cercas fragmentam pastagens, a exploração madeireira divide florestas ao meio, interrompendo corredores migratórios, a poluição intoxica os rios, pesticidas matam de forma generalizada e indiscriminadamente. Além dessas ameaças localizadas, surgem cada vez mais ameaças globais, o comércio, que espalha doenças e espécies invasoras de um local para outro, e as mudanças climáticas que acabam afetando todas as espécies da Terra,
a começar pelos animais que vivem no alto das montanhas, onde é mais frio, ou que dependem do gelo polar. Todas essas ameaças remetem, direta ou indiretamente, ao homem e à nossa presença crescente. A maioria das espécies enfrenta várias ameaças. Algumas são capazes de se adaptar a nós, outras desaparecerão. Por hoje é só, mas procurem saber mais. Existem muitos outros animais que já foram extintos e um número assustador em grande risco de extinção. Wikipédia, Bing.com, Notícias.ol, Perito Animal, National Geographic Brasil.